Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Gospelcast. Hoje nós temos um convidado incrível com um testemunho que eu tenho certeza que vai impactar a vida de vocês aí do outro lado, porque a minha eu já conheço e já impactou muito. Do meu lado aqui, um grande amigo e irmão que a América me deu, o Rubens. Meu irmão, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que Deus vai lhe usar para poder falar do que você precisa falar, do testemunho para as pessoas que estão do outro lado, amém? Um prazer estar aqui. Seja bem-vindo. E eu quero lhe dar um presente aqui do nosso podcast. Produção, por gentileza, obrigado. Meu irmão, isso aqui, todo o nosso convidado com direito que vem, a presente e tudo? Presente. Todos que vêm aqui Posso no abrir? Gospelcast, você tem que abrir e vai ter que usar. Aqui a gente já abre e usa, privilégio, viu? Hein? Pois é. Esse daí, Jesus, não se trata da questão de imagem, e sim da presença, tá? Ótimo. A gente não adora imagem, mas a presença de Deus. Isso aí para você lembrar sempre. E essa daí, meu irmão, que vai ficar na sua cozinha para você tomar um café todos os dias. Que chique. Agora, quer um cafezinho ou uma água, de repente já usa agora. Vai? Vai. Então pronto, então pra cima aí, ó. O negócio aqui é ajeitado, hein? Produção, uma aguinha aí pro nosso irmão Rubens, obrigado. Então, meu irmão, que bom ter você aqui. E eu conheço a história, eu conheço o seu testemunho e eu queria que você pudesse compartilhar para quem está lá do outro lado, porque eu tenho certeza que o que você vai falar vai edificar muita gente, meu irmão. Queria que você começasse lá atrás, onde tudo começou. No nascimento? Foi no nascimento. Você lembra dos detalhes? Olha, Hugo, a minha vida ela é um milagre de Deus desde o começo, porque minha mãe me teve muito nova, tinha 17 anos, e uma mulher nova, inexperiente, envolvida com droga, envolvida no mundo do crime. Meu Jesus. Né? E pela glória e honra do Senhor, eu fui adotado por uma família, uma senhora que já tinha 50 anos, 6 filhos, marido tinha morrido há 2 anos e ela resolveu me adotar. Ela tinha criado a minha mãe biológica. Quando minha mãe me teve, por causa da vida louca que ela tinha, ela resolveu me oferecer para todo mundo. Né? Você tinha quantos anos nessa época? Não, nascido. Ah, recém-nascido mesmo. Recém-nascido. Então, uau. Assim que eu nasci, ela resolveu me oferecer para um, me oferecer para outro. E essa senhora, com já 50 anos, resolveu me adotar e falou para ela, já que você quer que eu fique com ele, você vai ter que me dar de papel passado. Uau. O marido tinha morrido há 2 anos e ela teve que abrir todo o testamento dela para me colocar nesse testamento. E ali eu cresci praticamente dentro de um presídio. Como assim? Me conta essa história. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela a vida inteira, ela saía da cadeia e voltava, saía e voltava. Ela praticava pequenos delitos no centro de São Paulo. Ela entrava nas lojas, roubava roupa, fazia essas coisas. Então, desde muito pequeno, eu falo desde muito pequeno porque uma vez na penitenciária do Carandiru, eu lembro que a minha mãe adotiva me levava para visitar a minha avó. A mãe dela? Não, a minha mãe adotiva. Sim, visitava a mãe da sua mãe. A minha avó, a mãe da minha mãe biológica, Sim. Minha avó biológica. Meu e Deus. em um desses episódios eu me lembro como se fosse hoje, que ela falava assim, olha, ele já sabe dar tchau. Ou seja, eu era muito pequeno. E minha avó entrou e saiu da cadeia, e eu fui crescendo com esse trauma, muito amor, muito carinho pela minha mãe adotiva, muito carinho pelos filhos dela, já tinha 6 filhos. Um dos filhos dela, o meu irmão, hoje eu digo que é minha mãe, meu irmão e minha família. Sim, claro. Porque eu também digo que a pessoa que adota um filho, ela é mais do que uma mãe, né? Ela está passando todo um amor para uma criança que não nasceu dela. Então, com todo o carinho daquela família, mas as brincadeiras na rua, sim, com os primos, com a criançada,
Às vezes eu falava assim, eu vou falar para minha mãe. E eles falavam para mim, ela não é sua mãe. Uau. Então eu cresci com isso me machucando, né? Cresci meio revoltado e tal. E minha mãe biológica, ela de tempo em tempo aparecia em casa. Sim. Por exemplo, num aniversário, ela ia lá, fazia o bolo, fazia uma festa e desaparecia, certo? E chegou num tempo da vida dela que ela se envolveu tanto com o crime que ela lá em São Paulo existia a Boca do Lixo. E ela era muito envolvida nessa Boca do Lixo. A droga vinha de Bogotá para a mão dela Deus. e ela distribuía a droga. Era tráfico mesmo. Tráfico mesmo. De drogas. É. E aí eu fui crescendo nessa situação, visitando a minha avó dentro do presídio e tão logo a minha mãe também. Minha mãe biológica foi presa no tráfico. E aí, por várias e várias vezes, eu fui visitar também a minha mãe biológica. A minha mãe adotiva era muito amiga, ela tinha um carinho muito grande pela minha avó, pela minha mãe, por ter criado ela, e me levava no presídio para poder visitar, né? E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, Hugo, e graças a Deus eu entreguei a minha vida para Cristo. Isso você já era adulto ou ainda adolescente? Eu tinha 16 para 17 anos. Então eu entreguei minha vida para Cristo. Engraçado que eu fazia capoeira na época. E comecei a dar aula de capoeira na igreja, né? E ali eu conheci minha esposa. Conheci na época minha namorada, começamos a namorar, isso foi em 98. Faz tempo, né? Um tempinho, né? Tempinho. Graças a Deus estamos juntos aí até hoje. Amém, glória a Deus, meu irmão. Temos 2 filhas maravilhosas. Amém. E comecei a andar nos caminhos do Senhor, comecei a andar na igreja. E na igreja eu tive o privilégio de conhecer um ministério que entrava dentro dos presídios para poder evangelizar, para poder falar do amor de Cristo. Então todos os sábados nós íamos nos presídios, fazíamos Dakar, o presídio do Dakar, Butantã, vários presídios, o próprio Carandiru feminino. Você ia lá visitar a sua mãe que ainda estava presa? Não, aí eu já não ia mais visitar. Você já aí eu ia evangelizar. Eu ia evangelizar. Então, eu não cheguei a encontrar com a minha mãe presa. Tá? Ela já tinha saído nessa época. Sim. Mas eu encontrava com a minha avó presa. Sua avó ainda estava presa? Minha avó presa. Na época era o Cadeião de Pinheiros. Né? Por várias e várias vezes ela me olhava ali, eu não podia ter esse contato com ela, porque eu estava ali não para visitá-la, eu estava ali para fazer a obra de Deus. E por várias e várias vezes eu quero falar com ele, e aí Deus foi operando milagres, Deus foi operando maravilhas, a gente entrava naqueles presídios e via milagre acontecendo. Meu Deus. No sábado que a gente ia fazer culto, elas já ficavam esperando, porque ela sabia que ia chegar alvará no sábado, né? Já virou tradição, o carcereiro chegava com os alvarás e entregava na mão alvará do pastor, de soltura. Alvará de soltura, para ele chamar as presas e fulano de tal seu alvará. E várias vezes nós vimos isso acontecer, vimos a mulher que estava com o braço, tinha tomado um tiro de fuzil no braço, o braço detida lá. Detida, podre o braço dela. Ela pediu pra gente orar, nós oramos por ela. No próximo sábado, quando voltamos, o braço dela parecia uma pele de neném. Não tinha marca, não tinha nada. Pessoas de cadeira de roda tinha tomado tiro na espinha, levantou e andou. Meu Deus. Até o diretor do presídio se convertia. Porque eles viam o poder de Deus naquele lugar. Eles viam o que Deus fazia naquele lugar. Era você e tinha nós tínhamos uma equipe. Nós tínhamos uma equipe da igreja, onde um pastor também muito usado. Qual era a Deus, igreja? Era Renascer, né? Renascer. Igreja Renascer. Esse pastor também, ele foi traficante de armas. Deus mudou a vida dele, Deus restaurou a vida dele e preparou ele para ir para os presídios, casas de recuperação, hospital,
para poder orar, verdadeiramente assim uma capelania. Sim. Nós fazíamos ali uma capelania. E Deus veio operando milagres, operando maravilhas. Eu participei durante mais ou menos de 5 a 6 anos. Uau, Era um compromisso que a gente tinha. Eu era muito novo na época. Isso uma vez por mês? Toda semana. Toda semana? Toda semana. Era o nosso compromisso de ir lá, entrar nos presídios. E o detalhe é que, além das presas, quem vinha pedir oração pra gente eram os carcereiros. Quem trabalhava lá. Quem trabalhava lá. E nós vimos muitos e muitos milagres acontecendo ali. E eles entregando a vida para Jesus. Entregando a vida para Jesus. Muita gente criticava na época. Falava, vocês não tem que pregar lá não, vocês têm que jogar uma bomba lá. E a gente falava assim, se todo esse tempo que nós estamos pregando, uma única pessoa entregar a vida para Cristo e mudar essa vida, já valeu de tudo. Sim. Já valeu todo esse tempo, já valeu todo esse sacrifício da gente ir lá todo final de semana. É sobre o propósito mesmo. Então foi um tempo assim muito, muito legal, muito maravilhoso, muito edificante. Uma experiência que... Demais. Marcou sua vida mesmo, né? Tem uma história, inclusive, que tinha uma presa, já era uma senhora de idade, e nasceu a netinha dela, sem a metade do cérebro dela. Uau. A criança. E essa mulher chegou para o pastor e falou, pastor, eu sei aí que o senhor ora, as pessoas são curadas, eu sei que Deus age na sua vida. Minha netinha acabou de nascer e não fez nada de errado. E eu tô aqui, porque eu fiz muita coisa de errado. Quero fazer um trato com o seu Deus. Pede pro seu Deus tirar a minha vida e curar a minha neta. Eu faço uma troca com ele. Pede para ele me matar, mas curar a minha neta. E o pastor falou assim para ela, meu Deus é um Deus de cura, de milagre, ele não faz troca. Meu Deus não faz barganha. Ele vai curar a sua neta. No próximo sábado que voltamos, a neta dessa mulher estava curada. Meu Jesus. Essa mulher entregou a vida para Cristo. Uau. Ela tinha uma pena muito grande, essa pena foi reduzida. Ela saiu do presídio, foi para a igreja com a família inteira. E uma mulher dessa, que era muito envolvida no tráfico, muito envolvida no crime, quando ela se converte, ela leva uma multidão junto. Sim. Onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. Sim. E muitas pessoas foram convertidas através da vida dela. Meu Deus. Muitas vezes tinha rebelião nos presídios. A gente via na TV, né? Os diretores ligavam pro pastor, para nossa equipe lá, na rebelião. Para tentar acalmar. Principalmente o pastor, ele entrava dentro do presídio com a rebelião daquele jeito. Ia lá com Cristo na frente, a rebelião acabava. Uma vez na penitenciária do Carandiru, a gente sentia como estava a cadeia. Porque assim, a gente tinha curso de como falar, como tratar com o preso, com a presa. Sim. A gente entendia como estava o clima da cadeia. Quando estava muito quieto, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. E uma vez era dia das mães, se eu não me engano, e muito quieta a cadeia. E nós questionamos as presas, por que está tão quieto? O que está acontecendo? Estamos esperando vocês saírem. A hora que a gente saiu, a fumaça subiu e rebelião. E então, cara, nesses 5, 6 anos que nós entramos onde nós falávamos que era literalmente a casa do diabo. Né? Além dos presídios, a gente fez também presídio da Polícia Civil. Era só feminino ou também chegou aí um masculino também? Nós fazíamos só o feminino. Da Polícia Civil nós fazíamos o masculino. Entendi. E nós vimos muitas obras, Deus operando muitas obras ali na vida daqueles policiais que, por ele motivo, estavam ali presos. Né? A pessoa que se arrepende, a pessoa que quer entregar a vida para Cristo, não importa onde ela esteja. Não importa o quão afundado no pecado que ela esteja. Minha mãe mesmo, Hugo, ela saiu do presídio, tá? Ela não quis mais saber dessa vida, ela se envolveu com um rapaz. Esse rapaz colocou ela dentro de casa e ela viciadona no crack. Viciada, e o cara falava pra ela, só não quero ver você usando droga. E aí eles se entendiam lá do jeito deles. E a minha mãe, ela teve um menino, adotou um menino,
né? E teve uma menina. Esse menino, eu vim desde o começo ajudando ela ali a criar, ajudando... Eu nunca perdi o contato, por mais Sim. que eu tinha sido adotado, mas eu nunca perdi o contato com ela. a minha mãe biológica. Sempre que eu podia, eu ia lá, ajudava. E um dia eu entrei na casa dela e vi ali uma cena meio complicada, ela escondendo com o marido dela uma bolsa embaixo do sofá. Eu entrei e falei assim para ela: você continua fazendo coisa errada, você continua fazendo as coisas que não agradam a Deus. Aquilo que você está plantando hoje você vai colher. E foi dito e feito. Um belo de um dia eu estava em casa, uma mulher me ligou e falou: você precisa vir buscar os seus irmãos. Sua mãe foi presa. Eram pequenos. Pequenos. Sua mãe foi presa. Aí trouxe as crianças para casa. Eu devia ter 21, 22 anos no máximo. Já assumi essa responsabilidade dos meus irmãos. E a minha mãe foi de novo presa. Só que isso, hoje eu enxergo que foi um trabalhar de Deus na vida dela. Porque daí eu ia, escrevia a cartinha para ela. Não fui visitá-la, mas escrevia a cartinha para ela e mandava. Sim. Deus pode mudar a sua vida. Deus permitiu que você voltasse para esse lugar para Ele mudar a sua vida. Procura aí o culto, aí dentro tem culto. E ela começou a frequentar a igreja dentro do presídio. Logo ela saiu, foi morar perto de mim. Nós começamos a frequentar a igreja junto. E ela foi sendo transformada. Tá? Ela fumava muito ainda, deixou de fumar. A droga, ela deixou toda a droga. Hoje ela é a tiazinha do coque da igreja. É mesmo? Então hoje eu ligo para ela: e aí, como que a senhora tá? Tô bem, meu filho, vou ali para a igreja agora e não sei o que lá. Hoje a alegria dela é poder ir servir ao Senhor. Então Deus usou a minha vida lá atrás para escrever cartinhas. Sim. Falando do amor de Deus para ela. E ali dentro do presídio ela foi restaurada. E quanto tempo, né, ela sofreu com isso até realmente Deus, o Espírito Santo agir nela. A minha avó, ela só não morreu dentro da cadeia porque mais ou menos com 85 anos ela morava com a minha mãe. Se minha mãe virasse as costas, ela saía, 85 anos, pegava o ônibus. O negócio dela era no centro de São Paulo. Ela queria estar lá no centro de São Paulo, fazendo as coisas dela. E numa dessas saídas dela, ela caiu e quebrou o fêmur. Então, por ser muito velhinha, já não andava. Minha avó morreu com 92, 93 anos. Tenho certeza absoluta que se ela tivesse boa das pernas, mesmo com 90 anos, ela estaria praticando. Ela era creptomaníaca. Ela não podia ver o seu relógio que ela queria pegar. Ela era realmente doente. Ela furtava. Pequenos furtos. Por pequenos furtos. E sempre que eu estava com ela, com a minha mãe, eles diziam assim, ó: filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é. Voltando um pouco, eu cresci, mesmo com amor, mesmo com carinho. Não conheço meu pai, não sei quem é meu pai. Eu tinha vontade de fazer coisa errada. Eu cheguei a fazer pequenas coisas erradas, vamos dizer assim. E quando Cristo entrou, ele quebrou essa maldição. Isso é uma maldição hereditária, que vinha de mãe para filha. A minha mãe não conhece o pai dela. Eu não conheço o meu pai. E hoje eu procuro ser o melhor pai do mundo para as minhas filhas. Sim, claro. Essa maldição quebrou maldição, em nome de Jesus, em você, e daí para frente, meu Deus. E aí foi só bênçãos. Então hoje, graças a Deus, minha mãe, ela está na igreja, ela está servindo a Cristo, com com os meus irmãos, com a família dela, né, lá no Brasil. Ela, graças a Deus, está na igreja. Amém, meu irmão, amém. Glória a Deus. Essa história é muito forte. E aí, depois que houve essa mudança toda sua, né, realmente foi uma reviravolta. Aí você decidiu vir para a América. Com quanto tempo isso? Eu vim para a América em 2018. Minha esposa sempre sonhou em vir para cá. Em vir para a América. Eu tinha vontade, eu não tinha um desejo. Eu digo que existe a vontade, existe o desejo.
Minha esposa, desde muito nova, ela já fazia curso de inglês. Ela separava o dinheirinho que sobrava dela, do trabalho dela, que ela tinha que pagar o aluguel, dividir o aluguel com a família. Sim. Então, desde muito nova, ela fez o curso de inglês. Já tinha responsabilidade. Já tinha toda a responsabilidade desde muito nova, 12, 13 anos, ela já trabalhava para ajudar. Para ajudar em casa. Em casa. Então ela sempre teve vontade de morar aqui. E eu tive até um pastor amigo que ele me chamou para vir, isso já deve fazer uns 20 anos atrás. E eu falava, vou nada. E ela sempre ficava, poxa, fala lá com o pastor Carlinhos. Vou nada, você acha que eu vou fazer o que lá naquela terra? E aí um belo de um dia eu estava em casa, aniversário das minhas filhas, elas fazem aniversário muito próximo, a gente fez uma festa só e esse amigo foi lá. Ele olhou para minha cara e falou assim, eu já tinha visto, ele falou assim, poxa, vamos para a América? Passear? Ele falou, não, morar. Eu falei, vou nada, você é doido. E ele veio, o Edson. O Edson chegou aqui e, puxa, eu ligava direto para ele, e aí Edson, como tá as coisas? Puxa, cara, frio, ele foi pro norte, frio, e não sei o que lá, e teve dificuldade no começo, mas logo arrumou um trabalho, e minha esposa falava direto para mim, poxa, por que você não vai, passa um tempo lá com o Edson, pra você conhecer, pra você saber como que é, experimentar, porque ela queria de todas as formas poder vir para cá. Sim. E foi passando o tempo, um belo de um dia eu cheguei em casa, eu falei, sabe do que mais? Vou ligar pro Edson. Liguei pra ele, pô, tô querendo ir pra aí também. Ele falou, vem cara, vem, não sei o que lá. E aí eu cheguei pra ele e falei, né? Falei, olha, eu tô a fim de ir lá pra América, vou lá onde o Edson está. Ela, vai sim, vai sim. E era um sábado, à noite, a gente em casa, tocou meu telefone. Na hora que tocou meu telefone, pastor Carlinhos, que morava já aqui há muitos anos atrás, que me chamou há muitos anos atrás. E aí eu peguei o telefone, ô pastor, tudo bem? Ele, aí queridão, tá a fim de vir pra América? Ela já tinha ligado pra ele, sem eu saber. E ele, não vai pro norte não, vem aqui pra Flórida. E daí nós começamos a amadurecer essa ideia. Eu só tinha a Júlia na época, hoje eu tenho a Júlia e a Maria Eduarda. Quando eu tirei o visto, eu só tinha a Júlia, e quando realmente eu quis vir para cá, eu já tinha a Maria Eduarda. Eu falei, eu só vou quando eu tirar o visto dela, aí tiramos o visto dela, eu ia vir na frente, eu falei, sabe de uma coisa? Vamos nos programar, 8 meses. 8 meses nós vamos trabalhar para poder ir para lá. E aí, poxa, a vida no Brasil não era assim das piores, mas também não era uma vida confortável. Sim. É aquele trabalhador que trabalha, paga suas contas e de vez em quando pode comer num restaurante. Tinha um carrinho simples, né? E aí decidi vender tudo. Vendi tudo que tinha lá, juntei todo o dinheiro que eu tinha. Eu sempre tive meu negócio, fui juntando dinheiro. Quando chegou 2 meses para vir para cá, parece que a torneira secou. Uau! E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com $4.000, 2 filhas, uma esposa e uma mala. Eu cheguei aqui numa quinta-feira, aí comprei um carrinho financiado ali, parcelado, aluguei um apartamento, e aí no sábado eu fui contar quanto dinheiro eu tinha, $200. Uau! E depois de 1 semana e meia, ia vencer o aluguel de novo. E eu não tinha esse dinheiro. Aí, desesperado para trabalhar, comecei a trabalhar com um rapaz. O primeiro trabalho que eu tive aqui foi para colocar piso. O pastor Carlinhos, antes de eu vir, falou para mim, faz um curso de piso e azulejo, para você chegar aqui já sabendo fazer alguma coisa. Ele foi muito Aí, sábio. nesse tempo que eu tive lá, eu fiz um curso de 7 meses. Falei, bom, vou chegar lá já profissional. Quando eu cheguei aqui, tudo diferente. Que eu fui trabalhar com o primeiro cara, eu cheguei na quinta-feira, no domingo eu fui para a igreja, desesperado, e agora, o que nós vamos fazer? Aí um cara falou, poxa, você não fez um curso de piso? Liga para esse cara aqui. Aí liguei, o cara falou, não, você sabe instalar? Eu falei, sei, então pode vir. Na segunda-feira de manhã, eu fui pro meu primeiro trabalho. Ele falou, pode fazer esse banheiro aí. Aí eu fui colocando ali o azulejo do jeito que eu sabia.
No final do dia, ele ainda fez a gente descarregar um caminhão. Aí eu cheguei para ele e falei, quanto que vai ser meu salário? Ele falou, cara, você tem noção, mas você ainda não é um profissional. Seu salário vai ser $100 por dia. Eu falei, poxa, mas $100 não vou pagar minhas contas. Mas é melhor esse do que nada. Sim. No outro dia, nós fomos fazer rejunte, que aqui é chamado de grout. E eu fazendo rejunte, eu e um outro rapaz, esse rapaz falava assim, eu não aguento mais essa vida, e não sei o que lá, e reclamando o dia inteiro. E eu ali ajoelhado o dia inteiro, eu falei, poxa, preferiria descarregar 10 caminhão de piso do que ficar ajoelhado aqui, que nem eu descarreguei ontem. Parece que Deus falou assim, é mesmo? É isso que você quer? Blink, chegou uma mensagem no celular. Estou contratando um motorista de caminhão que descarregue piso. Eu liguei para ele, acertei um valor, ganhava $150 por dia. Chegava às 6 horas da manhã na empresa, pegava o caminhão carregado e ia descarregar sozinho. Calorzão insuportável. No primeiro mês eu emagreci 12 quilos. Uau! E aí foi nessa vida, sabe? Eu vim, a gente pegava a cesta na igreja, todo final de semana. Sim. A gente tinha uma senha, ia lá na igreja, pegava a cesta, que aquilo ajudava a suprir a minha família. Eu dirigindo o caminhão, eu tinha vontade de tomar um refrigerante, eu falava, caramba, como que eu vou tomar um refrigerante hoje? Deixa eu contar quanto. Eu tinha moedas. Deixa eu ver. Puxa, se eu tomar hoje, eu não vou poder tomar amanhã. Tomo hoje ou tomo amanhã? Porque eu levava água, a marmitinha, e ali eu fui trabalhando, cara, e, sabe, passando apertado, mas senti uma paz aqui nesse lugar. Amém. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Sim. Eu falava, poxa, mas estou pagando aluguel apertado, tá difícil as coisas, mas eu sinto uma paz. Minha mulher cuidava de criança em casa, me ajudava, feliz. E eu trabalhei com esse rapaz uns 8 meses, né? Parei de trabalhar com ele. Esse rapaz, ele falava assim, olha, a América dá o ouro, mas arranca o couro. Aqui você tem que realmente dar o sangue. Eu começava a trabalhar com ele 6 horas da manhã, não sabia o horário que eu ia parar. Às vezes 9 horas da noite, 10 horas da noite. Às vezes eu tinha que chegar no trabalho 4 horas da manhã, né, porque a casa estava atrasada. E aí, cara, Deus foi fazendo assim um rebuliço. Eu saí desse cara, sempre tive uma mente empreendedora. E aí, Hugo, eu, fui trabalhar para um, trabalhar para outro, apliquei nas empresas para poder ter o meu negócio e nada acontecia. Aí esse pastor Carlinhos um dia me ligou e falou assim, você conhece alguém que possa vir viajar comigo? Ele estava em Iowa. Falei, conheço, pastor, eu. E aí peguei meu carro daqui da Flórida, com o único dinheirinho que eu tinha, e fui lá para Iowa. E ali eu aprendi a trabalhar com fibra ótica. Uau! E isso foi assim uma coisa que Deus transformou a minha vida. Sem saber falar bom dia, boa tarde, boa noite em inglês, rodei esse país aqui inteirinho, trabalhando com fibra. Hoje, graças a Deus, Deus nos abençoou com uma empresa bem legal, bem robusta, com vários funcionários. E estamos aqui até hoje, para a honra e glória do Senhor, né? E você tem um hobby, né? Você tem um hobby, para quem não sabe, ele é atleta também, o Rubens, ele é atleta, é mestre em faixa preta em jiu-jitsu, eu não sei, marrom, logo, né? logo. Já, né? Já. E você tem uma academia aqui, né? Eu fui desafiado a abrir uma academia de jiu-jitsu com um amigo, um professor, sim, né? Um cara de Deus, um cara bem legal. E resolvi entrar nesse desafio. Aí abrimos ali a Harmony Jiu-Jitsu. Gravem esse nome, viu? Harmony Jiu-Jitsu. A gente vai deixar no final do vídeo, a gente vai deixar o link para vocês acessarem as redes sociais dele lá. É uma academia top, eu conheço, recomendo muito. Ali nós temos mais ou menos 2 meses e meio, já estamos beirando ali 90 alunos. Glória a Deus. Deus fez assim prosperando. Um milagre muito grande. E é uma coisa que eu fiz, já tem mais ou menos uns
15, 16 anos que eu treino jiu-jitsu. É muito bom. Só 15, 16 anos, né? É muito bom. Glória a Deus, meu irmão. Eu fico muito feliz. E você, como eu falei no início do nosso episódio, né? Conheço você lá do Legendário, enfim. Qual foi o top que você fez? 10,52. 10,52, né? 10,52. Mas só fez o top ou já serviu? Cara, o Legendários eu costumo dizer que ele vicia, né? É um vício bom, né? Eu costumo dizer que Eu sou viciado hoje, Hugo, desculpa te cortar. Não, sem problema. Em ver vidas sendo transformadas. É sobre isso, é sobre o propósito. Né? Já servimos juntos, eu tive o prazer de servir ao seu lado. Isso é muito bom. Eu tô indo agora pro meu 5º top. Glória a Deus. Iremos, né? Iremos, em março. iremos. Aguardem aí que Deus vai fazer o sobrenatural na vida de muitas famílias, porque não se trata de homens que vão lá, são famílias. Então, assim, vocês aguardem que já começam a abrir as inscrições e eu tenho fé que Deus vai poder honrar a vida de vocês para vocês poderem fazer as inscrições. Em nome de Jesus. Eu tinha meus questionamentos sobre o Legendário. Sim. Não preciso subir a montanha para ser um homem. É o que todo mundo fala, né? Todo aquele blá 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 que todo mundo fala. E resolvi me inscrever. E eu falava assim, poxa, eu não traio minha esposa, não roubo ninguém, não prejudico ninguém, tento ser o melhor pai do mundo para as minhas filhas. Para que eu vou lá? Uhum. Aí eu falei, eu vou lá para ter um encontro com Deus de uma forma diferente, diferenciada. E fui. E minha filha falava assim, você vai conseguir ir até o final? Eu falava, eu vou, filha, isso mesmo, pai, vai. Olha, né? Foi até uma vez engraçado que a gente estava em casa, eu recebi um pessoal do Brasil, que são meus irmãos, assim, tenho um carinho muito grande, doutor Tiago, doutora Patrícia, e um amigo, a gente em casa ali, ele falou assim, você vai ver daqui uns dias como seu amigo vai voltar. E esse meu amigo falou assim, o doutor Tiago, falou, mas ele vai para onde? Para onde você vai? Eu falei, nossa, eu já tinha visto uns posts dele falando mal dos Legendários. Meu Deus. Eu falei, aí esse meu amigo falou, ele vai pro Legendários. Ele falou, cara, se ele for pro Legendários, ele vai deixar de ser meu amigo. Uau. Aí o Fernando falou assim pra ele, mas você já foi? Ele falou, não, então você não pode falar mal daquilo que você não conhece. Experimente para você poder falar mal. Mas lá no Brasil custa 30 mil reais. Quem te falou que custa 30 mil reais? A gente sabe que não é isso. E quando eu voltei dos Legendários, ele viu a minha foto encontrando com a minha família, ele me ligou. Falou, cara, e aí? Como foi? Eu falei assim, ó, como seu amigo, eu vou te falar uma coisa. Permita-se viver essa experiência. Meu Deus. Foi assim, como eu te falei, eu não tenho pai. E eu sempre tive alguns questionamentos paternos dentro de mim. Claro, a gente sabe. Cara, teve um dia lá, cara, que Deus falou tanto comigo. Nessa questão de pai. De paternidade. De paternidade. Deus usou a vida de um legendário para chegar em mim e orar por mim, falar por... Cara, eu falava assim, como que esse cara sabe? Se eu não contei nem para minha esposa. Essa situação. É Deus trazendo cura. Uau. E hoje Deus nos usa para levar essa mesma experiência. Nós somos apenas ferramenta, né? Sempre. Sempre Uau, ferramenta. Que conversa maravilhosa e edificante. Tenho certeza que vocês também estão sendo tocadas por esse episódio de hoje, gente. Meu irmão, glória a Deus por sua vida. Muito Quero obrigado. lhe agradecer demais a sua presença. Esse testemunho foi incrível, meu irmão. Foi um prazer. Quero encorajar você aqui, já deixar uma mensagem para as pessoas que estão lá do outro lado. O que é que você recomenda para quem está lá do outro lado nos assistindo nesse exato momento? É que nem aquele cego, né? Sim. Aquele cego, ele ouviu que Jesus estava passando ali. Ele só ouviu. E ele começou a gritar por Jesus. Não importa o que você está passando, grite por Jesus. Amém. Grite por Jesus. Muitas vezes vão falar para você parar de incomodar. Você vai gritar mais ainda. E Jesus vai parar e vai ouvir o que você precisa. Ele vai te perguntar, o que queres que eu te faça? Então, não desista, persista. Seja ousado.
Não importa na onde, seja ousado. E quero agradecer, com esse testemunho que nós finalizamos o nosso episódio de hoje. Quero agradecer a todos da equipe aqui que estão presentes e em especial a vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. E também aos nossos patrocinadores que estão colaborando com o Reino aqui, com o nosso podcast. Então fiquem com Deus e até o próximo episódio. Amém?